Então, agradeço muito o convite, o prazer de estar nessa mesa com amigos e colegas, né, e tantas coisas ricas e interessantes que ouvimos aqui até agora. E agradeço o ministro Reis Veloso ter me proposto falar sobre Simone Weil, porque eu sei que ele também é apreciador da Simone Weil, né? E, como ela é pouco conhecida no Brasil, eu trouxe aqui uns livros que eu escrevi, portanto estão em português, eu tenho pesquisado bastante sobre ela. Tem um que é coletivo, que eu organizei, Ação e Contemplação. Eu não achei cópia do meu, A Força e a Fraqueza do Amor, então eu trouxe um exemplar em espanhol, mas aqui está a capa do livro em português. Medida eu teria trazido. Tem outros também que eu organizei junto com um colega da UFMG, Simone Weil e a Filosofia. Esse saiu primeiro na Argentina, Una Mística en los Límites, mas vai sair em português pela EDUSC. E, finalmente, um DVD que eu gravei que está vendendo pela Paulus, né? Isso para se alguém se interessar em conhecê-la melhor. Eu começo fazendo uma pequena reflexão sobre o que é uma testemunha. É uma pessoa que presenciou ou ouviu algum fato ou dito importante e que sobre ele pode fornecer informações e pormenores. Então, é alguém que narra uma experiência da qual participou e viveu, tendo-a gravada na memória. Então, o testemunho é o depoimento dessa pessoa que viu, ouviu, experimentou e memorizou o acontecido e que, juridicamente, é recolhido em juízo para assegurar sua validade. Então, é uma experiência subjetiva que é aberta ao domínio público, a fim de estabelecer a justiça ou restabelecer a ordem que, porventura, estivesse rompida, ou ainda para apontar o caminho àqueles e aquelas que foram afetados ou que podem ser beneficiados pela sua narrativa. Por causa de tudo isso, uma testemunha é alguém dilacerado no interior de si mesmo, entre a verdade que narra e da qual dá testemunho e a sua limitação. É um indivíduo limitado, né? Dilacerado pelo abismo que separa a verdade da qual dá testemunho do mundo que não quer receber sua mensagem. Jean-Philippe Pierron, que é um filósofo francês, escreveu um livro muito interessante sobre o testemunho, chamado Le Passage du Témoin. Ele diz que o homem exaltado da modernidade, o ser humano que a modernidade exaltou, autônomo, glorioso, foi esmagado pelas ideologias totalitárias, nazismo, comunismo e seus subprodutos, que quiseram transformá-lo radical e coletivamente. Em seu lugar emergiu o homem humilhado, aparentemente submetido à necessidade implacável de um novo destino, não confiando mais em suas capacidades de iniciativa, em seu poder para inovar e cercado pela queda das suas utopias. Submetido à globalização da economia, às leis do mercado, à ditadura do consumo, da eficácia, da beleza, do prazer e de tantas outras, esse homem encontra pouca margem de manobra para poder reencontrar o caminho da sua identidade e da sua dignidade. Então, entre o homem exaltado e o homem humilhado, esse autor situa a testemunha, que ele chama de homem fragilizado. Trata-se de alguém que desistiu lucidamente dos sonhos de onipotência, mas não abdicou de sua identidade ou de suas capacidades de iniciativa. E a originalidade e o valor insubstituível da testemunha, então, reside no fato de que seu testemunho, aquilo que ele ou ela não pode deixar de dar e oferecer ao mundo e aos seus contemporâneos e à história da humanidade como um todo, é algo que enlaça inseparável e carnalmente o conteúdo de sua narrativa e a sua maneira de ser e existir, mobilizando todas as capacidades humanas de palavra, de atitude ou de resistência. As testemunhas, então, são aqueles que, dentro da história, consentem em que, em e com seus corpos, suas palavras, suas vidas, o sentido radical da vida possa ser atestado. São aqueles e aquelas que, com o risco, às vezes, de um doloroso dilaceramento interior, permanecem firmes na verdade que experimentaram e que não podem deixar de dizer diante do mundo. A testemunha é alguém que torna possível o entrelaçamento entre mística e ética, mística e política, mística e ação transformadora. Essas polaridades podem ter lugar simultaneamente na intersecção da vida e da narrativa da testemunha. Então, agora sobre Simone Weil, que me parece uma testemunha muito qualificada do seu tempo, do século XX. Alguns dados da sua biografia para situar vocês. Nasceu em Paris, em 1909,
filha de uma família de origem judaica. Seu pai era um médico alsaciano, sua mãe era originária da Rússia e seu irmão um precoce e brilhantíssimo matemático. Ela estudou filosofia e era discípula predileta do filósofo Émile Chartier, mais conhecido como Alain. Ela viveu intensamente as lutas, esperanças e dores do seu tempo. Não era uma intelectual apenas preocupada com a teoria, mas, movida, por exemplo, por um intenso sentimento de solidariedade, abandonou por um ano o magistério, já formado em filosofia, para trabalhar como operária fabril. E assim experienciou desde dentro as lutas operárias na França no início do século. Nos anos 30, a intelectual Simone vivia junto aos operários franceses a crise e o desemprego. Foram anos muito duros, muito decisivos em sua vida, e neles ela recebeu, segundo suas próprias palavras, a marca da escravidão, que é o trabalho sem luz de eternidade, sem poesia, sem religião. A dolorosa experiência do trabalho fabril em condições de aguda exploração é alimento para reflexões que vão marcar toda a sua trajetória como pensadora. Ela vai ser, então, sempre uma pensadora ferida pela verdade de que, eu cito, nenhuma poesia sobre o povo é autêntica se a fadiga não estiver presente nela, assim como a fome e a sede nascidas na fadiga. Ela, então, desde dentro, diagnostica as causas da escravidão moderna. Eu cito de novo: as coisas representam o papel dos homens, os homens representam o papel das coisas. Eis a raiz do mal. É a marca da escravidão e o sentimento de solidariedade que vão levar Simone às portas da fé cristã, quando, numa viagem à Póvoa do Varzim, vilarejo português de pescadores, ela experimenta uma proximidade com o cristianismo. Ela narra: num estado físico miserável, entrei nessa pequena aldeia portuguesa, que era tão miserável também, sozinha à noite, sob a lua cheia, no dia da festa da padroeira. Era a festa de Nossa Senhora das Dores. As mulheres dos pescadores faziam a volta aos barcos em procissão, levando círios e cantando cânticos, certamente muito antigos e de uma tristeza dilacerante. Ali tive, de repente, a certeza de que o cristianismo é, por excelência, a religião dos escravos, que os escravos não podem não aderir a ela, e eu entre os outros. Ou seja, ela inverte a frase de Nietzsche, ela toma a frase de Nietzsche, o cristianismo é a religião dos escravos, mas ela inverte a conclusão, né? E os escravos não podem, senão, aderir a ela, e eu entre outros. Quando ela retorna à França, ela vive os tempos difíceis da ascensão do nazifascismo na Europa, onde ela prevê que algo muito grave está para acontecer. Acontece a Guerra Civil Espanhola, ela vai lutar, se engajar na coluna do RUT, junto aos milicianos, mas aí ela tem sua grande desilusão com o comunismo, né? E escreve uma maravilhosa carta a Georges Bernanos, elogiando o livro que ele escreveu, Le Grand Cimetière sous la Lune, né? Também sobre a Guerra de Espanha. Sua saúde era frágil e os pais a mandam a uma clínica na Itália para ela se recuperar. E em Assis, então, ela era apaixonada por São Francisco, ela tem uma grande experiência religiosa. Eu cito de novo: estando só na capelinha românica do século XII de Santa Maria dos Anjos, incomparável maravilha de pureza, onde São Francisco rezou muitas vezes, alguma coisa mais forte que eu me obrigou, pela primeira vez na vida, a me pôr de joelhos. Fim da citação. Na Páscoa de 1938, então, ela vai com a mãe à abadia de Solesmes para ouvir canto gregoriano. Ela tinha enxaquecas fortíssimas e ela estava se sentindo tão mal, a cabeça doía tanto, que ouvir o canto gregoriano era um verdadeiro ato penitencial. Ali ela conhece, então, um estudante inglês que lhe transmite um poema de George Herbert, do século XVII. E numa dessas ocasiões, ela mesma diz, ela está lendo e relendo aquele poema sem perceber que já estava rezando, e ela tem uma experiência mística profunda. Ela diz, eu cito: senti, sem estar de maneira alguma preparada, porque nunca tinha lido os místicos, uma presença mais pessoal, mais certa, mais real que a de um ser humano. No instante em que Cristo se apoderou de mim, nem os sentidos, nem a imaginação tiveram parte alguma. Senti somente, através do sofrimento, a presença de um amor semelhante ao que se lê no sorriso de um rosto amado. Depois disso, então, vem a guerra, né? 1938, 1939 a guerra é declarada e a família de Simone Weil é judia. Ela percebe que tem que tirar os pais da França, sobretudo depois da ocupação de Paris. Eles vão, então, para Marseille.
e ficam ali aguardando a oportunidade de tomar um navio para ir para os Estados Unidos. Mas enquanto ela está em Marseille, ela diz que já teve uma experiência numa fábrica, agora ela gostaria de ter uma experiência no campo. Procura um padre dominicano, o padre Joseph-Marie Perrin, que foi seu grande confidente e interlocutor espiritual, e ele a encaminha para a fazenda de um amigo, Gustave Thibon, que era um escritor católico, né? E ali ela tem experiência de trabalho no campo e ela faz reflexões muito profundas, né? Ela diz, inclusive com termos eucarísticos, eu sinto que as fadigas do meu corpo e da minha alma se transformam em nutrição para um povo que tem fome, à medida que ela participa da colheita da uva, que ela trabalha no campo e tal. É nessa época que ela descobre o Pai Nosso, né, a oração de Jesus. Ela se apaixona por essa oração e a reza continuamente, e ela afirma que, às vezes, durante essa recitação ou em outros momentos, o Cristo está presente em pessoa, mas com uma presença infinitamente mais real, mais pungente, mais clara e mais cheia de amor que na primeira vez em que ele me tomou. A vida transcorre com um passo de espera, e enquanto isso o padre Perrin propõe a ela batizá-la. Mas ela não aceita. Ela diz que não vê que Deus lhe peça para ela entrar na igreja, porque ela diz que não quer ser adotada num meio, porque isso a separaria das outras religiões onde ela vê sementes de verdade, no fundo. Isso ela está dizendo muito antes do Concílio Vaticano II, que vai dizer isso, né, no princípio dos anos 60. E também ela não queria ser no momento que ela entrasse na igreja, ela sentia que a filosofia dela tinha que ser uma filosofia segundo o que a igreja lhe pedisse, e ela prezava totalmente a sua liberdade de pensar. Em 16 de maio de 1942, pouco antes da violenta onda de repressão em Marseille, ela finalmente consegue embarcar com os pais para Nova York, num navio cheio de fugitivos. A última noite em Marseille, ela passeia com Gustave Thibon e ele diz, eu cito, escuto ainda a voz de Simone Weil nas ruas desertas de Marseille, enquanto ela me reconduzia a meu hotel nas primeiras horas da manhã. Ela comentava o Evangelho e sua boca falava como uma árvore dá seus frutos. Suas palavras não traduziam a realidade, elas a derramavam em mim nua e total. Eu me sentia transportado fora do lugar e da hora, e verdadeiramente nutrido de luz. Fim da citação. Simone chega aos Estados Unidos e entra em contato imediatamente com a resistência francesa. Instala os pais e volta para Londres num cargueiro sueco, chegando a Liverpool e depois se instalando em Londres. E aí ela vai começar uma tentativa constante de entrar na França ocupada. Amigos franceses lhe dão trabalho, ela trabalha na sede da France Libre, né, que é a resistência francesa em Londres, mas todas as suas tentativas de entrar na França são fracassadas. O general de Gaulle diz que não quer ela lá, porque acha que ela vai trazer mais problemas do que ajuda. Isso para ela foi uma provação muito grande. Ela morre muito desgostosa disso, porque ela não aceita comer mais do que a ração que era dada aos franceses na zona ocupada. Ela não estava em zona ocupada, ela poderia comer mais, né? Mas ela não come para, pelo menos assim, ser solidária com seus compatriotas que estavam em zona ocupada. Não comendo, ela se enfraquece cada vez mais. Estava com o princípio de tuberculose, não liga a calefação, bom, e assim vai, até que um dia é encontrada desmaiada e levada ao hospital, os médicos diagnosticam tuberculose, seu estado de saúde se agrava e ela morre sozinha na noite de 24 de agosto de 1943. Então, como é que eu vejo que Simone Weil é uma testemunha dos nossos tempos? Para ela, testemunho e santidade são palavras e conceitos intercambiáveis. Ela afirma que a santidade não tem nada a ver com moralidade, soma de virtudes, segundo códigos de moral. Ela diz que a santidade é a completa transformação da pessoa, que uma vez transformada, deve estar atenta e comprometida em responder às necessidades de seu tempo. Então, o santo, ou a testemunha, seria alguém que tem o gênio para contemplar com atenção a realidade e o mundo e encontrar ali, a partir da sua experiência de Deus, uma resposta original para dar. Então, a santidade seria o processo transformativo que inclui não apenas a experiência religiosa, mas também a conexão com a ética e a prática, né?
Pulando as páginas para não passar do tempo. Além disso, para ela, o testemunho e a santidade são inseparáveis da solidariedade e o compromisso com a realidade bem concreta. E essa solidariedade para ela é tão radical que leva a uma comunhão onde a identificação e mesmo a unidade com o outro que sofre é a meta final a atingir. Desde que ela era muito jovem, ainda nas aulas de seu mestre de filosofia Alain, na Sorbonne, Simone Weil escreveu que o santo se distingue dos outros pelo fato de não querer estar separado das dores e sofrimentos de seus contemporâneos, mas desejando tomar parte neles plenamente. Muitos anos depois, durante a guerra, numa carta escrita em Casablanca, já indo para o exílio com seus pais, ela diz ao seu amigo dominicano, Padre Perrin, eu cito, hoje não é uma grande coisa ser um santo, é necessária a santidade que o momento presente requer, uma nova santidade, também sem precedente. Né? E o critério para perceber essa vocação para uma nova santidade, ela acha que é a compaixão. Ela diz, seria necessário outro Cristo para ter compaixão do Cristo que sofre. Com exceção daqueles de quem Cristo ocupa toda a alma, todo mundo despreza mais ou menos os infelizes, os desventurados, ainda que não todo mundo seja consciente disso. Né? Apesar de nunca haver comungado sacramentalmente, Simone Weil era profundamente apaixonada pela Eucaristia. Né? Então, ela era uma apaixonada pela cruz, pelo crucificado, mas a cruz não é um lugar de dor pela dor, mas é onde a fertilidade do amor é distribuída para alimentar aqueles que sofrem. Então, ela sempre buscou em sua vida esse dom de si radical. Não foi bastante para ela oferecer suas capacidades e energias intelectuais. Ela necessitava sentir em seu corpo o selo e a dor da oferta. Como na fábrica, quando ofereceu seu corpo às durezas e dores da vida fabril, até se sentir marcada pelo ferro da escravidão. Uma experiência que devorou sua juventude e a marcou para sempre. Né? Foi também o caso com o trabalho no campo, quando experimentou aquela consolação espiritual com a fadiga, ela sentia que seu corpo era dado em alimento aos outros. Há muitas outras testemunhas não filiadas institucionalmente a uma religião que podem ser paradigmas nos tempos incertos e obscuros do homem moderno, constrangido a viver num mundo secularizado, que tem às vezes a impressão de haver perdido o sentido da vida. No entanto, as testemunhas, sejam elas religiosas, canonizadas ou não, têm alguns traços em comum. Venham de onde vierem e pertençam à esfera que pertençam. Todo o conhecimento que adquirem e a prática que exercem os direcionam ao sofrimento humano, o qual desejam aliviar solidariamente e com o qual desejam comungar. Nesse sentido, a definição de testemunha se aproxima muito da definição que Simone Weil dá do que seja um santo, quando ela diz o santo tende à perfeição menos pela busca de integridade do que pelo amor de Deus, no zelo ardente de uma fé que leva a uma total devoção e esquecimento de si mesmo. Se a testemunha é alguém dilacerado entre a verdade que diz, que atesta e a sua fragilidade, Simone Weil viveu esse tormento e esse dilaceramento, atormentada pela compaixão, e que, nos últimos tempos de sua vida, em Londres, sufocava de angústia ao sentir-se temendo falhar em sua morte. Isso lhe dilacerava o coração, tal como ela expressa na última carta que escreve a seu grande amigo Maurice Schumann. Experimenta um dilaceramento que é cada vez pior, no cérebro e no centro do coração, pela incapacidade em que estou de pensar conjuntamente e verdadeiramente a desventura humana, a perfeição de Deus e a conexão entre ambas. Essa foi a tensão que deu sentido à vida de Simone Weil, testemunha privilegiada da fé e da vida, no sentido de que sempre buscou o excesso da justiça, da misericórdia, da solidariedade. Ela viveu seu projeto de vida transportada pela apaixonada busca da verdade. E expressou essa verdade descrevendo sua concepção de santidade e de testemunho necessários ao mundo de hoje. É uma citação mais ou menos longa, com ela eu concluo. Uma nova forma de santidade é uma efusão, uma invenção. Todas as proporções guardadas, mantendo cada coisa em seu lugar, é quase análogo à nova revelação do universo e do destino humano. É a exposição de uma larga porção da verdade e da beleza, escondidos até agora por uma grossa camada de poeira. É necessário mais gênio para isso do que era necessário para Arquimedes para inventar a mecânica e a física. Uma nova santidade é a mais prodigiosa das invenções.
Somente uma espécie de perversão pode obrigar os amigos de Deus a privar-se de ter gênio, porque para receber a superabundância do gênio, basta pedi-lo ao Pai em nome de Cristo. É uma requisição legítima hoje, ao menos porque é necessária. Eu creio que sob esta forma, ou sob qualquer outra equivalente, é o primeiro pedido a fazer hoje, um pedido a fazer cada dia, cada hora, como uma criança faminta pede sempre pão. O mundo necessita de santos que tenham gênio, como uma cidade onde existe a peste necessita de médicos. Ali onde há necessidade, há obrigação. Fim da citação. Simone Weil falava do seu tempo, mas suas palavras são certamente muito adequadas aos nossos. As testemunhas, sem dúvida, são fonte de inspiração muito mais importante que os sábios ou os estrategas da política. São elas que farão o mundo dar os passos necessários para uma transformação.